e um grande cumprimento, um grande abraço ao Sr. Embaixador Tanger Correia, que está tão longe de nós, mas também aqui tão perto. O que ele também quis dizer, eu não sei se ficou claro, mas com certeza que a seguir o nosso Secretário-Geral e líder parlamentar reforçará isso, é que o nosso Embaixador, que seria o terceiro ano que estaria aqui connosco, tal como eu e com muita honra, está com o nosso partido, ao contrário de alguma desinformação que anda aí a correr na comunicação social, como eu chamo. Portanto, o Dr. Tanger Correia está connosco e nós estamos com ele como desde o primeiro dia. Então, deixem-me cumprimentar-vos a todos. Realmente, eu sou repetente, ou mais do que isso, sou tripetente, porque é o terceiro ano seguido que estou aqui com muito gosto, muito agrado, e agradecendo, portanto, o facto de se lembrarem de mim. No primeiro ano, salvo erro, falei-vos do 25 de novembro. O ano passado foi das consequências que Portugal teria se não fosse o 25 de novembro. E este ano vou falar-vos um pouco do ponto da situação, do que querem fazer no 25 de novembro, do que nós assistimos hoje e ontem na comunicação social, mas hoje também na Assembleia da República, daquilo que querem transformar o 25 de novembro, tentando contrapô-lo ao 25 de abril. Não tem nada a ver, como veremos, eles são complementares. Bom, mas a história já se conhece, não se pode reescrever, embora muitos a tentem reescrever hoje em dia, como aconteceu nos últimos 2 dias. Sabemos que o 25 de novembro foi basicamente, não vou contar a história outra vez, pelo amor de Deus, foi a deriva extremo-esquerdoide, que foi, enfim, parada naquele preciso momento, e graças a Deus e às nossas Forças Armadas, Jaime Neves e os seus colegas, a captura do aparelho de Estado que estava a ser feita pelo Partido Comunista, temos que o dizer, mas não só. Havia uma guerra entre o Partido Comunista e outros partidos ainda mais à esquerda do que o Partido Comunista. Essa guerra entre os partidúnculos, que hoje já ninguém se lembra deles, mas na altura eram a UDP, que mais tarde deu lugar ao Bloco de Esquerda, o LUAR, o SUV, que era um movimento chamado Soldados Unidos Vencerão. A nossa juventude, com certeza, não vai ler isto em lado nenhum, mas foi o que existiu. O PSR, as Brigadas Revolucionárias, o MRPP, que nós temos duas espécimes ainda hoje na televisão. Na televisão temos apenas, eu chamo-lhe Ana Calhordas, mas sem desprimor, é Ana Gomes, veio do MRPP, e o nosso ex-primeiro-ministro Durão Barroso também veio dessa extrema esquerda de início. Portanto, também a história não pode ser esquecida. É evidente que as pessoas têm todo o direito de mudar. Todos nós, com certeza, já mudámos, ou os que estamos aqui já mudámos, porque todos nós tivemos outros partidos, com certeza, porque não havia o Chega. E, portanto, mudar é até saudável. Agora, vir de uma extrema esquerda para uma direita, no caso de Durão Barroso, ou para uma coisa que ninguém sabe o que é, no caso da Ana Gomes, é que é mais esquisito. Bom, a desinformação atual. As TVs estão capturadas, meus caros, e eu penso que muitos de vós concordam comigo, as televisões estão capturadas por uma esquerda que vem, enfim, muito rapidamente, que vem do facto destes jornalistas que hoje exercem a sua profissão, mas não é de jornalismo, é de propagandismo da esquerda, porque também já receberam aulas nos ISCTEs e noutros institutos que são autênticas madraças do Partido Socialista, onde os professores são todos de esquerda e, portanto, os jovens que se lá formam são enviesados logo desde o início, são direcionados para uma superioridade intelectual que não existe, mas que hoje em dia ainda há quem pense que essa superioridade intelectual é de esquerda. Nada mais falso. Temos grandes pensadores de direita em todo o mundo e o que nós vemos em toda a Europa desenvolvida é que os países mais ricos são de direita, não são de esquerda, nem sequer há país de esquerda. Tínhamos Portugal, temos agora uma maioria à direita, temos Espanha, mas ninguém sabe que o governo é aquele, não conseguem formar governo. Tínhamos França, em que o Presidente da República, o Macron, acabou por destruir o seu próprio partido, que era o Partido Socialista, criou um partido próprio, portanto, toda a esquerda se está a desmantelar por toda a Europa e os países mais ricos e desenvolvidos são de direita, como toda a gente sabe. Já nem falo nos Estados Unidos da América, com a estrondosa vitória de Donald Trump. Bom, mas a nossa comunicação social alinha por um diapasão de esquerda. Vá-se lá saber porquê, tentei explicar isso, mas a verdade é que eles também veem as notícias que se passam no mundo e deviam pensar melhor antes de propagandearem diariamente esta esquerda que lhes vem não sei de onde. Bom, ontem vimos o Pacheco Pereira, por exemplo, que era conotado ainda com o PSD, tentar desvirtuar completamente a história e dizer que o 25 de Abril não foi nada do que se diz hoje.
Bom, mas ele também não tem o monopólio da revisão, do revisionismo histórico e, portanto, aquilo que ele diz, para ele fica, mas nós não nos revemos em nada do que ele diz, apesar de ele ser um tipo alegadamente de centro-direita, diz ele. Alegadamente. António Filipe, hoje de manhã acordei com o António Filipe, que não teve tempo para ir à Assembleia, mas falará disso o nosso... não teve tempo para ir à Assembleia, mas hoje de manhã acordou-me a explicar numa televisão que tem pendor esquerdista, mas esta talvez mais acentuadamente, que é a CNN, eu costumo chamar de Communist News Network, a explicar porque é que o 25 de novembro não foi nada daquilo que dizem. Bom, esta desvalorização, esta tentativa de associar as comemorações do 25 de Abril ao oposto do 25 de Novembro também não vai passar, porque nós não deixamos. O 25 de Abril está vivo, foi o primeiro passo para a democratização do país. Nunca houve fascismo em Portugal, é preciso não conhecer nada sobre teoria política, é preciso não conhecer Mussolini, é preciso não conhecer rigorosamente nada, mas enfim, chamam à ditadura que nós tivemos, sim, foi uma ditadura, chamam àquilo fascismo que nunca houve. Mas, enfim, a desvalorização do 25 de Abril não é o nosso propósito. Nós valorizamos o 25 de Abril, mas também valorizamos o 25 de Novembro como um complemento do 25 de Abril, porque realmente, se não fosse o 25 de Novembro, nenhum de nós estaria aqui hoje. Provavelmente os meus filhos estariam a falar russo ou qualquer outra língua desse alfabeto cirílico. É claro que a União Soviética também já acabou, é verdade, nos princípios dos anos 90, mas pelo menos aqueles anos todos, até os anos 90, nós teríamos a pata, desculpem a expressão, da União Soviética em cima de nós, como toda a cortina de ferro teve, todos os países da cortina de ferro teve. Foi graças ao 25 de novembro que isso não aconteceu, portanto não podemos valorizar e nós não somos nada contra o 25 de abril. Nós somos fervorosos apoiantes e agradecemos o facto de ter havido esse golpe militar, que alguns chamam de revolução, mas não é, tecnicamente foi um golpe militar, que depois o povo aderiu. Agora, isso não tira a vez ao 25 de novembro. Nem o 25 de novembro está contraposto ao 25 de abril, como quiseram hoje fazer passar na Assembleia da República. O 25 de abril foi o primeiro passo e o 25 de novembro corrigiu uma deriva de esquerda, de extrema esquerda, para uma situação mais normal, democrática, em que nós acabamos por reaver os direitos que estávamos a perder. Direito de opinião, direito de liberdade de falar, liberdade de associação. Havia mais presos políticos no dia 26 de novembro do que havia no dia 26 de abril, esta é que é a verdade, e realmente essa deriva foi parada com o que aconteceu no dia 25 de novembro. Rapidamente, para terminar, o PS, entretanto, esqueceu a luta do seu secretário-geral mais histórico, Mário Soares, que, como ainda agora aqui foi falado pelo Sr. Presidente da Câmara, que na Fonte Luminosa ergueu a sua voz, deu um murro na mesa e disse: isto não pode continuar assim. Portugal não pode encaminhar-se para uma ditadura comunista. Saímos de uma ditadura, nem sei o que era aquilo, dizem que é direita, eu nem sequer consigo encontrar laivos de direita na ditadura salazarista, mas que existiu, mas não podemos sair de uma para entrar noutra de sinal contrário. Foi isso que Mário Soares fez e foi esse o legado que nos deixou e o Partido Socialista esqueceu. Hoje foi obrigado a recordar-se. Esqueceu-se porque teve que se ligar à extrema-esquerda naquilo que nós chamamos a geringonça dos últimos anos. E a geringonça odeia o 25 de novembro. Portanto, o Partido Socialista teve que fazer de contas que não havia nenhum 25 de novembro. Mas enganou-se. O 25 de novembro está vivo, está mais vivo do que nunca, e hoje provamos isso na Assembleia da República, apesar de um disparate de alguns deputados terem abandonado vergonhosamente a Casa da Democracia quando tomava da palavra o nosso Presidente, mas enfim, os atos ficam com quem os pratica e mostram realmente que nível de democrata são aqueles que viram as costas quando não lhes convém o que estão a ouvir. A democracia é exatamente o contrário. É todos termos o dever e a obrigação de ouvirmos o que os outros têm para dizer, mesmo que não concordemos nada com aquilo. O 25 de novembro, para terminar, veio repor a legalidade democrática, veio repor a democracia e, portanto, para terminar, meus caros, agradecendo o tempo que perderam a ouvir-me, quero dizer-vos só esta mensagem final: 25 de abril e 25 de novembro sempre,
ditaduras, sejam de direita, sejam de esquerda, e comunismo nunca mais. Muito obrigado.